o Cristo, o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor nos mostra que Jesus está ensinando e Jesus vai confrontar alguns discípulos através da sua palavra, porque a palavra de Deus, ela confronta. A palavra de Deus também ela conforta, a palavra de Deus também ela sara, ela cura, ela salva. Mas tem momentos que a palavra tem que confrontar cada um de nós, porque a palavra de Deus não é só amor, não é só alegria, e a palavra de Deus muitas das vezes há confronto, e muitas das vezes as palavras que Jesus estava pronunciando, estava ensinando, confrontou muitas pessoas naquele local, muitas pessoas naquele lugar. E a palavra do Senhor nos mostra que Jesus vai confrontar os discípulos através da sua palavra, porque eles achavam que era só maravilhas, achavam que era só bênção, achavam que tudo ia ser só facilidade. E para nós servir a Deus, servir a Cristo, nem todo tempo vai ser facilidade, nem todo tempo nós vamos escutar só aquilo que nós queremos, quando o pregador ou o ministrador da palavra está ministrando, está pregando. Muitas das vezes as pessoas só querem ouvir aquilo que vai agradar o seu coração, e muitas das vezes Deus confronta, e às vezes aquela palavra surte o efeito, e por não compreender e não entender o que o mensageiro, que o anjo da igreja está passando, muitas pessoas se decepcionam, muitas pessoas recuam, muitas pessoas retrocedem por causa da palavra. Mas a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é que transforma, a palavra de Deus é que cura, a palavra de Deus é que sara. E quando nós temos esse entendimento de ouvir a palavra de Deus, o entendimento, com um coração puro, um coração sincero, um coração disposto a ouvir não só aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que Deus quer falar com você, a palavra entra e ela surte os seus efeitos, porque a palavra de Deus mostra que ela não vai sair vazia, mas ela vai com um propósito, ela vai com um objetivo na vida de cada um de nós. Mas quando nós temos essa capacidade, quando nós temos essa consciência para ouvir aquilo que Deus quer falar para conosco, porque quando nós não temos essa consciência, essa capacidade, nós procuramos desculpa, nós procuramos meios para poder não estar na igreja, não poder estar ouvindo a palavra de Deus. E por isso que muitas das vezes as pessoas se decepcionam, as pessoas se frustram, porque acham que vai chegar na igreja, vai ouvir só aquilo que agrada o seu coração. E aqui não foi ao contrário. Aqui Jesus está ensinando, Jesus está ministrando, Jesus já fez vários milagres, Jesus já fez vários prodígios, e Jesus já curou, já libertou, já salvou aqui. E a palavra do Senhor nos mostra que Jesus vai confrontar os seus discípulos. E muitas das vezes, quando as pessoas são confrontadas, as primeiras coisas que elas fazem é querer abandonar a igreja, abandonar a Deus. E às vezes acha que aquele abandono, aquele modo e aquele comportamento, acha que vai agradar a Deus por causa de uma palavra que foi pronunciada, uma palavra que foi lançada, que veio justamente da parte de Deus, e eles acham que aquela palavra foi insignificante para eles. O Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é suficiente para nossas vidas. Nós vamos compreender, vamos entender que nada está fora do lugar, nada está fora do alcance do Senhor, porque quando nós compreendemos que Deus, Ele é suficiente para nossas vidas, independente da luta, ou dificuldade, ou situação que nós estamos passando, ou que você está vivendo ou vivenciando, você sabe que você tem um Senhor que é contigo por onde quer que andar. Tu tem um Senhor que tudo pode fazer na sua vida. Tu tem um Senhor que pode transformar a sua vida, a sua história e mudar a tua situação. Mas para isso nós temos que aprender. A primeira lição aqui é reconhecer que o Senhor é Deus para nossas vidas. Quando nós reconhecemos isso, Deus muda a nossa história e Deus faz acontecer. Por isso que nós temos que reconhecer que esse Deus, Ele é Senhor, Senhor para nossas vidas. Então Ele disse: para onde iremos? E muitas das vezes nós perguntamos: para onde nós iremos? Para onde nós vamos? E aqui Ele reconhece que o Senhor é Senhor. Ele mostra para o Senhor: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E quando reconhecemos isso, que Deus, Ele é o caminho, Ele é suficiente para mim, para você, para a nossa casa, para a nossa família, as coisas vão dando certo.
Mas nem tudo nessa vida, não é porque nós cremos, não é porque nós confiamos, não é porque nós acreditamos, não é porque nós achamos que Deus pode fazer mais do que nós pensamos ou que pedimos, que nós não vamos se frustrar, que nós não vamos se decepcionar, que nós não vamos achar que muitas das vezes vai ser da nossa forma e da nossa maneira. Nessa caminhada, nessa labuta da vida, nós vamos se decepcionar muitas vezes com muitas coisas. Mas nós não se decepcionamos com Deus, nós se decepcionamos com nós mesmos quando nós deixamos de acreditar, quando nós deixamos de crer, quando nós deixamos de confiar, quando nós deixamos de olhar para Cristo, que é o autor e consumador de todas essas coisas, e querer fazer só o nosso desejo, só o nosso ego, do nosso coração. Nós se frustramos, nós se decepcionamos, nós olhamos para trás e muitas das vezes até negamos a fé, achando que Deus que é culpado, e Deus não é culpado de nada, porque quem é culpado somos nós mesmos, pelas nossas atitudes, pela nossa maneira e pelo nosso comportamento de não confiar, de não acreditar no Criador e no Eterno. E nós temos que confiar no Eterno, não importa a situação, não importa o dilema, não importa a circunstância, nós temos que confiar no Eterno. E primeira coisa que nós temos que fazer, dizer: o Senhor é Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor é o Salvador. É isso que nós temos que reconhecer. E quando nós reconhecemos isso, nós temos o prazer de conquistar, de vencer, o prazer de agradecer a Deus, porque reconhecer que Deus ele é suficiente para nossas vidas. E por isso que nós temos que ter essa capacidade, esse discernimento de entender que o Senhor é Senhor dos senhores. Mas a palavra nos mostra que ele diz para onde nós iremos, porque ele é o caminho, ele mostra o caminho. E Jesus está ensinando, Jesus está mostrando por discípulos, dizendo: olha, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E ele vai mostrar e vai ser severo. Tem palavras que vai ser dura, tem palavras que vai ser firmeza. E muitas das vezes os próprios irmãos da igreja, eles se equivocam diante dessa atitude, diante do que eles querem receber. Jesus vai ser duro, Jesus vai ser severo, mas Jesus vai ser objetivo, Jesus vai ser categórico. Ele vai dizer que Ele é o pão da vida. E quando Ele começa a ministrar, quando Ele começa a ensinar, a dizer que Ele é o pão da vida, o pão que desceu do céu, aquelas palavras se tornam duras para muitas pessoas, como muitas pessoas hoje recuam e retrocedem. Por quê? Por causa das palavras de Jesus. A palavra de Jesus não fere, a palavra de Jesus não ofende, a palavra de Jesus não faz você desistir ou retroceder. Muitas das vezes nós retrocedemos e deixamos a desejar por nós mesmos, não pela palavra, porque a palavra de Jesus é vida. Quando nós recebemos com amor, quando nós recebemos de bom grado essa palavra ela flui dentro de nós como um rio de águas vivas. E Jesus está ministrando, e Jesus está pregando, e Jesus está dizendo: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Mas aquela palavra foi dura para muitas pessoas. Aquela palavra foi dura que muitos não estavam esperando receber aquela palavra. Tem que abrir mão de nada. E para servir a Cristo, tem que abrir mão de alguma coisa. Nós temos que abrir mão de alguma coisa. A vida não é só facilidade. A vida não é só de oba-oba. Servir a Cristo tem que padecer e sofrer perseguições. Então essa é uma das lições que nós tiramos. Porque ele diz: para onde nós iremos? Ele diz: está aqui, eu sou o caminho, eu sou o pão da vida, eu vou alimentar vocês. Mas eles não estavam compreendendo, eles não estavam entendendo, e eles estavam murmurando. E Jesus, que conhece o coração de cada um deles, Jesus já entendia tudo aquilo que eles estavam dizendo. E Jesus sabia que só 12 ia permanecer. Dos 70 ali, 58 ia ser disperso. 58 ele dizia: essas palavras são duras para mim, essa palavra não serve para mim. Quantas vezes o pastor, quantas vezes o anjo da igreja, quantas vezes a pessoa está ministrando e a pessoa está rejeitando a palavra de Deus. E a palavra de Deus mostra que é quando nós rejeitamos a palavra, nós estamos rejeitando o próprio Deus. Quantas pessoas têm rejeitado a Deus? Quantas pessoas têm deixado de ouvir a palavra de Deus? Porque está rejeitando a Deus. Mas ele virá, ele vem, e ele vai buscar a sua igreja.
E a palavra do Senhor nos mostra: para onde iremos? E Pedro, que era um homem ousado, Pedro, que era um homem sempre ativo, alerta em algumas atitudes, algumas ações, Pedro vai dizer: Senhor, para onde nós iremos? Se tu tens a palavra da vida. Essa que nós temos que entender, que Ele tem a palavra da vida. Ele que determina, é Ele que sabe o nosso presente, o nosso passado, o nosso futuro, é Ele que determina as coisas. Nós não temos como determinar nada da nossa vida. Tudo está patente diante de Deus, tudo está patente diante do Senhor, nada passa despercebido, ninguém engana a Deus, ninguém vai deslumbrar Deus, porque ninguém pode enganar, deslumbrar o Senhor, porque Ele sabe todas as coisas. E quando nós conhecemos, e quando nós compreendemos a palavra de Deus, a palavra de Deus foi. Por isso que Ele diz: se tu tens a palavra da vida, se tu sabes o caminho, tu sabes que o Senhor é o Deus. Então Pedro está dizendo: Senhor, para onde nós iremos? Se tu tens a palavra da vida eterna. A palavra é só uma, irmão. A palavra não é duas palavras. A palavra do Senhor nos mostra que nós não temos que cogitar em dois pensamentos, em duas palavras. É só uma palavra só, a palavra que cura, a palavra que sara, a palavra que restaura. E muitas pessoas estão perdidas, sabem para onde nós iremos? Mas perdidas, por que as pessoas estão perdidas? Porque não querem servir a Deus, porque acham que se servir a Deus vai ter que abrir mão de muitas coisas da sua vida, mas tem que abrir mão mesmo da vida medíocre, uma vida mesquinha, uma vida de sofrimento, uma vida de dor, de agonia, de tudo aquilo que sobrecarrega, de tudo aquilo que tira a paz, de tudo aquilo que tira a alegria, porque eles vivem uma falsa alegria, uma falsa paz, e achando que abrindo mão disso vai perder sua alegria. E Jesus está dizendo: eu sou a alegria, eu sou a paz. Se vocês querem paz, vocês vão achar em mim. É isso que nós temos que compreender, é isso que nós temos que entender. E por isso que nessa caminhada, nessa trajetória, e Jesus está ensinando, Jesus está mostrando, e aí disse: Simão Pedro disse: Senhor, para onde iremos se tu tens a palavra da vida eterna? Nós cremos, nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. É reconhecer que Ele é o Filho de Deus, é reconhecer que Ele é suficiente, é reconhecer que sem Ele nada nós possamos fazer sem Ele. Quando nós reconhecemos, muitas das vezes o que falta é humildade para muitos cristãos. Muitos cristãos estão dentro da igreja, mas está fora da igreja, está dentro da igreja só por estar, porque não tem humildade para reconhecer. Não tem humildade para reconhecer que errou, não tem humildade para se humilhar aos pés do Senhor, não tem humildade para dizer para o irmão: me perdoa, porque acha que está se rebaixando, acha que está chegando a um nível mais baixo, porque pedir perdão, reconhecer que errou, reconhecer que falhou, está se humilhando. É humildade, irmão. Se tem uma coisa que agrada a Deus, é a pessoa ser humilde, ser grata ao Senhor, agradecer ao Senhor em todo o tempo. Mas as pessoas não têm essa facilidade. A facilidade que a pessoa tem hoje é só de murmurar, de reclamar, de falar mal, de perjurar, mas não tem humildade para abraçar a causa, não tem humildade para dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu sei que essa tua palavra é vida, eu sei que o Senhor está ensinando, eu sei que o Senhor está ministrando, eu sei que o Senhor é o pão da vida, eu sei que nós vamos ressuscitar, eu sei que o Senhor vem buscar a sua igreja, eu reconheço meus pecados, eu reconheço minhas falhas, e eu reconheço que o Senhor é o Criador. E eu reconheço que o Senhor é o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, o Filho do Eterno. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. E por isso que a palavra do Senhor nos mostra que Ele vai afirmar essa fé, porque a fé é a certeza de coisas que você não está vendo, mas é fato que você já está esperando, que já aconteceu. Isso é fé. Pedro, ele está afirmando que ele tinha certeza, ele tinha fé, a certeza da fé. Mesmo quando nós não estamos vendo uma solução, uma saída, mesmo que nós não estamos tendo uma conclusão daquilo que nós estamos querendo, ou que nós estamos pensando, mas estamos tendo fé, mantendo o amor, mantendo mesmo a dedicação com a obra, com o ministério, mantendo a fé para não recuar, para não retroceder, mantendo a fé mesmo aqueles que estão abandonando, estão deixando a igreja.
E aqui a palavra nos mostra que 58 foram dispersos, 58 retrocederam, porque a palavra estava sendo pregada, a palavra estava sendo ministrada, mas eles recuaram e retrocederam, porque só quer ouvir o que quer. Quando chegar o grande dia, vai ser só lamento, só choro, só pranto, ranger de dente, porque as pessoas não querem o verdadeiro evangelho. As pessoas não querem ouvir a verdadeira palavra. As pessoas só querem ouvir oba-oba, aquilo que satisfaz seu coração. E por isso que tem muitas igrejas, não são todas, mas tem muitas igrejas que estão cheias, abarrotadas. Mas será que está sendo pregado o evangelho? Será que está sendo realmente pregado o evangelho, a palavra de Cristo? A palavra que confronta. Jesus está confrontando aqueles discípulos. E por isso que eles se abandonaram, por isso que eles deixaram, e só 12 ficou, e outros 12 ainda era traidor, mas Jesus sabia, porque Jesus sabe todas as coisas. Não pensa que muitas igrejas aqui estão cheias, estão lotadas, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas é aquele que faz a vontade do Eterno, é aquele que faz a vontade do Pai. E por isso que Jesus confronta, e Pedro vai dizer: Senhor, Tu tens a palavra. Nós reconhecemos que Tu é o Filho de Deus, o Cristo enviado para nos salvar. Jesus veio para salvar os seus. Mas o que diz João, que ele vai falar? Mas o seu não recebeu. Mas todo aquele que recebeu, ele tem o poder de ser filho de Deus. Nós somos filhos, nós somos herdeiros da promessa. Mas para nós receber essa promessa, para nós sermos esse filho, nós temos que ter humildade e reconhecer que o Senhor é o Senhor e Salvador. É reconhecer que Ele é Deus. Não é ignorar porque não está dando certo, porque não aconteceu. Ele tem a palavra da vida eterna. Ele tem a palavra que cura, Ele tem a palavra que restaura, e por isso que Pedro declara que Ele é Jesus. Talvez chegou nessa noite e você disse: o que é que eu vou fazer da minha vida? Para onde eu vou? A minha vida está meia confusa, minha vida está só problema, a minha vida é só sofrimento. Para onde eu vou? Pedro, quando está pregando, Pedro diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que venha tempo de refrigério. O próprio povo perguntou: o que faremos nós? E Pedro diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que venha tempo de refrigério. As pessoas querem tempo de refrigério, as pessoas querem que Deus faça isso, faça aquilo, mas as pessoas não querem se arrepender dos seus pecados. E Jesus disse: eu desci do céu para salvar cada um de vocês. Eu desci do céu, eu sou o pão do céu. Porque aquele que comer desse pão não morrerá, mas terá a vida eterna. É o pão do alimento. O alimento é a palavra de Deus. Por isso diz que é essa palavra que é a vida, essa palavra que sustenta, essa palavra que dá o equilíbrio para nossas vidas, essa palavra que diz para nós todos os dias: não tema, não te espante, não te assuste, não te assombra, porque eu sou contigo. Essa palavra tem poder, essa palavra é poderosa para mudar a sua vida, para mudar a sua história. Quando você crê, quando você confia, quando você reconhece que esse Deus é Senhor dos senhores e Ele pode mudar a sua vida, as coisas acontecem. Por isso que nós temos que dizer: Senhor, eu reconheço a minha fraqueza, eu reconheço a minha fragilidade, eu sei que Tu pode mudar a minha história, Tu pode mudar a minha história, Tu pode mudar a minha vida, Tu pode mudar a situação da minha casa, mesmo que esteja tudo dando errado, mesmo que esteja tudo escuro, mesmo que não haja uma luz, você não tenha vendo uma luz, mas continue crendo, continue confiando, continue acreditando, porque Pedro diz: Senhor, para onde nós iremos? Se Tu tens a palavra da vida eterna. Afirmação, irmão. Pedro foi categórico. Pedro disse: Senhor, é Tu que tens. E essa palavra Tu que tens, Ele tem um poder para mudar a sua história, mudar a sua vida. Ele tem um poder para fazer o que você não pode. Não é porque não deu certo, você não alcançou o seu objetivo, que você vai se frustrar, você vai se decepcionar e você não quer mais servir a Deus, porque você não ouviu uma palavra que agrada a você. E eu quero finalizar dizendo esta noite
nem toda vez nós vamos escutar uma palavra aqui que vai agradar o nosso coração, porque muitas das vezes a palavra vem para confrontar. Arrependei-vos dos seus pecados, se arrepende. Muitas das vezes a pessoa está sofrendo, está pagando o preço, porque não quer se arrepender, não quer pedir perdão, não quer ter humildade, não quer reconhecer que Ele é Senhor, que pode te perdoar, não quer reconhecer que só Ele pode fazer algo na sua vida. As pessoas continuam sofrendo, continuam padecendo, por causa dessa situação de não ter humildade, e muitos estão perdendo sua salvação, muitos estão perdendo sua salvação por falta de humildade, de pedir perdão, primeiramente para Deus. Se você não tem a consciência, se você não tem humildade de pedir perdão para Deus, você não tem humildade para pedir perdão para ninguém. Porque primeiro quem trabalha no coração de cada um de nós é o Senhor. Quando nós buscamos a Deus e pedimos perdão para Deus, Deus ele vai trabalhar dentro do seu coração para você pedir ir lá naquela pessoa, para você pedir perdão, para você ir lá para se reconciliar. Porque é Deus que trabalha dentro de nós. Quando nós buscamos a Deus e pedimos: Senhor, molda meu coração, Senhor, muda esse coração, arranca esse coração de pedra, coloca um coração de carne, porque a palavra do Senhor nos mostra assim: eu colocarei um coração de carne, e arrancarei esse coração de pedra e colocarei um coração de carne. Então é Deus que molda o nosso coração. Quando nós temos essa humildade de reconhecer que nós somos fracos, que nós somos pequeninos, que sem Deus nada podemos fazer, Deus vai te moldando, Deus vai sinalizando, Deus vai mostrando, e Deus vai fazendo acontecendo, e você vai pedir perdão, porque você tem humildade, porque Deus já trabalhou na sua vida. Agora, quando você não busca, quando você não clama, quando você não vai aos pés do Senhor, você continua sendo a mesma pessoa medíocre, mesma pessoa implacável, mesma pessoa terrível, mesma pessoa sem escrúpulo, sem nada. Por quê? Porque não tem humildade para reconhecer suas fragilidades.